Olá! Vou dar continuidade ao assunto de forças e leis do movimento da dinâmica nesse vídeo de hoje. Vou abordar para vocês as aplicações das leis de Newton, que faz uma análise das forças envolvidas na interação entre corpos. A segunda aplicação trata-se da força normal. A força normal é a força de interação entre um corpo e uma superfície com a qual ele mantém contato. Chamamos algumas vezes esta força de contato, pois refere-se à força exercida pela superfície no corpo que está sobre essa superfície, ou seja, quando estão em contato. A origem da força normal é de origem elétrica. Isso porque as forças exercidas pelos átomos, de ambas a superfície e o objeto, repelem-se mutuamente devido à natureza das cargas elétricas serem de repulsão, quando estão próximas uma das outras. Neste caso, como os átomos são formados por elétrons em sua parte mais externa, então haverá repulsão entre esses elétrons, mantendo uma distância entre os átomos da superfície e do objeto que está sobre esta superfície. Isso significa que os átomos dos objetos nunca se tocam, mas sentem seus campos elétricos, e, consequentemente, o que sentimos ao tocar em uma pessoa é o seu campo elétrico repelindo o seu toque. Vamos ver melhor essa situação num trecho do vídeo Cosmos. Calma aí, paizão. Ele nem encostou nela. Na vida cotidiana em nosso mundo, na escala dos átomos, objetos materiais nunca se tocam. Cada átomo tem um núcleo minúsculo no centro, cercado por uma nuvem de elétrons com linhas de força. Conforme os átomos se aproximam uns dos outros, as nuvens de elétron do rapaz afastam as da moça. Mais de 99,9% da matéria de qualquer átomo está concentrada em seu núcleo. O núcleo é cercado por uma nuvem de elétron que produz um campo de força invisível e funciona como um amortecedor. A configuração da nuvem de elétron determina a natureza de um elemento. No curso ordinário das coisas aqui na Terra, os núcleos nunca se tocam. Temos uma sensação de toque, mas são apenas nossos campos de força invisíveis, se sobrepondo e se repelindo. Bom, sabendo a sua origem, podemos então concluir que, como a força normal é a força exercida pela superfície no objeto, então será representada pela soma das forças de sentido para cima da superfície. Então, a força normal será uma força perpendicular à superfície e sempre no sentido oposto à superfície, independente da inclinação desta superfície. A intensidade da força normal será dependente da inclinação da superfície, pois quanto mais inclinada for a superfície, menor será a interação entre a superfície e o objeto. Neste primeiro caso, a força normal tem a mesma direção e sentido oposto à força-peso. Então, neste caso, toda força-peso causará força de interação entre a superfície e o objeto sobre ela. Logo, a força normal será igual à força-peso quando o plano for horizontal. Mas, quando o plano for inclinado, como uma ladeira ou uma rampa, a força normal será cada vez menor, pois quanto mais íngreme for uma rampa ou ladeira, menor será a interação entre a superfície e o objeto. Isso significa que é mais difícil se manter em pé em uma ladeira muito íngreme, já que fica mais fácil de escorregar sobre ela. Se decompormos a força-peso do boneco azul, observamos que a sua componente vertical ao plano, ou seja, Py, é a responsável pela intensidade da força de interação entre o objeto e a superfície, ou seja, a força normal. Utilizando os conhecimentos obtidos no estudo vetorial de decomposição de forças, concluímos que a força normal é igual em módulo à força Py, que é igual ao peso
vezes o cosseno do ângulo de inclinação da rampa. Ou seja, a força normal é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação da rampa. Observe que, quanto mais inclinada for o plano, menor será a interação entre os corpos, permitindo que haja maior influência da força-peso na descida ou subida desses corpos e, consequentemente, menor influência da força normal. No último caso, a força normal é zero, pois não há mais interação entre o objeto e a superfície. Vamos a um exemplo de aplicação desse assunto. No primeiro exemplo temos: calcule a força normal aplicada a um objeto de 20 kg de massa, repousando em uma superfície horizontal. Bom, como se trata de um plano horizontal, então o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso. Assim, a força normal será igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Como a massa é 20 kg e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, então a força normal será 20 vezes 10, que resulta então em 200 newtons. Ou seja, a superfície aplica uma força de 200 newtons no objeto sobre ela. No segundo exemplo temos: calcule a força normal aplicada em um objeto de 20 kg de massa que desliza em uma superfície inclinada cujo ângulo com a linha horizontal é igual a 60 graus. Dado seno de 60 graus igual a 0,87, cosseno de 60 igual a 0,5 e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, trata-se de um plano inclinado, cujo ângulo com a horizontal é de 60 graus. Assim, a força normal será igual ao peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Como o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, então a força normal pode ser reescrita como massa vezes a aceleração da gravidade vezes o cosseno de 60 graus. Substituindo os valores respectivos, temos a massa 20 kg vezes a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado vezes o cosseno de 60 graus, que é 0,5. O resultado dessa multiplicação é 100 newtons, ou seja, a superfície aplica uma força de 100 newtons no objeto sobre ela. E por esse assunto é só isso. Até a próxima aula.